Quem nunca se perguntou por que é tão difícil seguir um plano financeiro, né? A gente sonha em ter uma vida próspera, a gente define as metas, mas parece que os hábitos do dia a dia estão sempre ali para sabotar tudo. Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na mecânica do nosso cérebro para entender exatamente isso. Como é que a gente pode finalmente alinhar as nossas ações com os nossos grandes objetivos e construir riqueza de um jeito que seja quase automático. E olha, antes da gente começar, um recado rapidinho. Se no final dessa nossa conversa ficar aquela sensação de que algo valioso foi aprendido, que uma nova perspectiva se abriu, a sua inscrição e o seu like são o maior combustível para a gente continuar, beleza? Então, vamos ao que interessa. Vamos começar com aquela dor que, vamos ser sinceros, todo mundo conhece. A gente senta, planeja tudo bonitinho, vou economizar 20% do salário, vou investir R$ 500 todo santo mês, vou finalmente quitar o cartão. No papel, o plano é perfeito, faz todo sentido. Mas aí, a vida acontece. Aparece uma promoção que não dá para perder, a preguiça de abrir a planilha de gastos vence e aquela meta de investimento vira um mês que vem eu começo. Essa frustração de saber exatamente o que fazer, mas não conseguir fazer, é universal. E essa repetição de falhas acaba criando um abismo. De um lado, está a pessoa que a gente quer ser, disciplinada, com o dinheiro sob o controle, construindo um futuro tranquilo. Do outro, a pessoa que a gente é hoje, que cede aos impulsos e vive adiando as coisas. Fica a sensação de que para fechar esse buraco, seria preciso uma força de vontade de super-herói, uma mudança radical. A gente até tenta, né, por alguns dias, talvez semanas. Mas, inevitavelmente, a maré dos velhos hábitos acaba puxando a gente de volta. E é aqui que o ciclo fica perigoso. A fonte que usamos para essa análise traz essa citação que é, nossa, um verdadeiro soco no estômago. A gente acredita que sucesso financeiro é só uma questão de se esforçar mais. Então, quando a gente falha, a conclusão parece óbvia. A culpa é nossa. Eu sou fraco, eu não tenho disciplina, eu nunca vou conseguir. Cada falha não é só um tropeço financeiro, vira uma prova da nossa própria incapacidade. E isso torna cada vez mais difícil até mesmo tentar de novo. Ok, vamos mergulhar nisso. E se toda essa luta, toda essa culpa, tiverem base numa ideia errada? E se o problema não for falta de caráter ou de vontade, mas sim o sistema operacional do nosso cérebro? Um sistema que foi desenhado há milhares de anos para uma única coisa: economizar energia. Entender como essa programação funciona não é só um alívio, é a chave estratégica para finalmente construir hábitos de riqueza que trabalhem a nosso favor e não contra. Para a gente visualizar isso, vamos usar uma metáfora que é perfeita. Pensa no seu cérebro como se fosse uma selva. Cada decisão consciente, especialmente uma nova e complexa como qual o melhor investimento para mim, é como pegar um facão e tentar abrir uma trilha no meio do mato fechado. Exige foco, análise e gasta uma quantidade gigantesca de energia mental. E o nosso cérebro, por padrão, é o maior pão duro de energia que existe. Agora, pensa nos hábitos que já existem, principalmente os ruins. Abrir o aplicativo de delivery sem pensar, parcelar uma compra por impulso, evitar olhar o extrato do banco. Cada vez que a gente repete essas ações, é como se um trator passasse pela mesma trilha na selva. Com o tempo, essa trilha vira uma estrada de terra, depois uma via asfaltada e, de repente, é uma super rodovia de 6 pistas, toda iluminada e sem pedágio. Seguir por ela é automático, é rápido e não gasta quase nada de energia. É o caminho padrão do cérebro. Já criar o hábito de investir todo mês, isso é voltar para a selva com um facão na mão. No começo, cada passo é um esforço. Tem que lembrar, tem que transferir o dinheiro, tem que escolher o ativo. É lento, é cansativo. Então, o ponto crucial é este. Nosso cérebro não é nosso inimigo. Ele é só eficiente. Ele sempre vai preferir a rodovia pavimentada em vez da trilha difícil. A gente sofre para mudar porque estamos, literalmente, competindo com uma infraestrutura mental que levamos anos construindo. Para a gente entender melhor essa briga interna, dá para imaginar como duas vozes. De um lado, a gente tem o planejador sábio, é a parte lógica, o nosso eu do futuro, que lê sobre juros compostos, pensa na aposentadoria e entende que um sacrifício hoje gera uma recompensa muito maior lá na frente. Do outro lado, a criança impulsiva. Ela vive só no agora. Para ela, longo prazo é daqui a 5 minutos. Ela quer o prazer imediato, odeia a tarefa chata como planilha e é a mestre em justificar aquela compra que o planejador sábio jamais aprovaria. Olhando para esse quadro, a resposta parece óbvia, né? A vilã da nossa prosperidade é a criança impulsiva. É ela que destrói os planos, que torra o dinheiro do investimento em besteira,
Toda a nossa jornada de autoajuda financeira parece ser uma guerra constante para calar, controlar ou punir essa criança interior. Mas e se essa guerra for impossível de vencer? E se essa nem for a estratégia certa? E aqui está a grande virada de chave de toda essa análise: o pulo do gato. A solução não é lutar. A criança impulsiva, essa parte do nosso cérebro que busca o caminho mais fácil, é especialista em uma coisa: automação. Ela é a rainha de seguir as rodovias confortáveis sem nem pensar. E se, em vez de brigar com essa força da natureza, a gente recrutasse ela para o nosso time? E se a gente transformasse o ato de construir riqueza em uma daquelas super rodovias que ela adora percorrer? Essa ideia de hackear nosso próprio cérebro é a chave de tudo. Se essa virada fez sentido, se uma luzinha se acendeu aí agora, considere deixar um like e se inscrever. É o jeito mais direto de dizer pra gente que estamos no caminho certo com esse tipo de conteúdo. Agora, vamos ver exatamente como colocar isso em prática. Vamos em frente e ver como isso se constrói. Para colocar a criança impulsiva para trabalhar a nosso favor, a gente precisa transformar ações de enriquecimento em hábitos. Um hábito, por definição, não exige força de vontade. Pense em colocar o cinto de segurança. Ninguém fica debatendo consigo mesmo. O gatilho é sentar no carro e a ação simplesmente acontece. Nosso objetivo é fazer o ato de investir se tornar tão automático e não negociável quanto isso. E isso aqui ilustra de forma brilhante como fazer. São 4 passos estratégicos. Primeiro, ação mínima. Esquece a meta de investir R$ 1.000. Comece com algo tão pequeno que chega a ser ridículo, tipo 5 ou 10 reais. Um valor que a criança impulsiva nem vai sentir falta. Segundo, gatilho claro. Conecte essa microação a um hábito que já existe. Por exemplo, logo depois do meu primeiro café do dia, eu abro o app e invisto R$ 10. O café vira o alarme para a ação. Terceiro, torne agradável. A criança impulsiva adora recompensas. Use um app com design legal, comemore a pequena vitória, veja o gráfico do seu patrimônio subir um tiquinho, crie uma sensação boa. E quarto, o passo mais crucial de todos. Repita, todo dia, sem falhar. É a repetição que vai asfaltar a nova rodovia na sua mente. Tá, mas quanto tempo leva para essa rodovia ficar pronta? A ciência mostra que não existe um número mágico. Para algumas pessoas, em 15 dias, a ação já parece mais fácil. A média, segundo os estudos, é de uns 66 dias de repetição consistente para que um hábito vire automático. O número exato não importa tanto. O que importa é saber que as primeiras semanas são as mais difíceis. É quando a gente ainda está abrindo a trilha no facão. Mas a cada repetição, o caminho fica mais batido, até o dia em que a criança impulsiva assume o volante e a gente simplesmente faz, sem nenhum esforço. Esse número na tela pode parecer grande, talvez até irreal, mas ele é a prova matemática do poder explosivo de um pequeno hábito. Ele representa o valor que se pode acumular investindo só R$ 10 por dia, o preço de um café especial, ao longo de 20 anos, considerando um retorno médio do mercado. Mais de R$ 188 mil. Esse resultado não vem de um ato heróico, mas da criança impulsiva, agora nossa aliada, trabalhando para construir riqueza, dia após dia, no piloto automático, enquanto os juros compostos fazem a mágica acontecer. Então, o ponto crucial é este. A busca pela prosperidade financeira não é sobre uma transformação da noite para o dia. É sobre ser 1% melhor hoje do que ontem. Melhorar a vida financeira um pouquinho de cada vez é infinitamente mais poderoso do que traçar metas gigantescas e nunca sair do lugar. A mudança não é um destino, é a construção de um caminho. E cada pequena ação repetida é um tijolo nessa estrada. Essa jornada de usar a psicologia a nosso favor para construir riqueza é fascinante. E existem muitas outras estratégias como essa. Se este tipo de análise mais profunda sobre mentalidade, investimentos e prosperidade é o que te interessa, conta pra gente nos comentários. O feedback de quem nos assiste é o nosso mapa para criar os próximos conteúdos. E assim a gente conclui nossa análise. A maior lição é que a consistência em pequenas ações supera, de longe, qualquer grande plano que fica só no papel. Se essa perspectiva ajudou a clarear o caminho para a prosperidade, a gente vai ficar imensamente grato com a sua inscrição e o seu like. Agradeço muito o seu tempo e a gente se vê na próxima análise.